Vamos orar ao nosso Deus. Deus amado, Deus todo-poderoso, somos gratos ao Senhor por tua mão bondosa em nossas vidas. Nós só podemos te louvar por mais um dia que o Senhor nos concede. Reconhecemos a tua provisão, a tua misericórdia e graça. Te louvamos antes de tudo, porque o Senhor nos salvou. Obrigado a Deus por nos libertar do nosso próprio egoísmo, de uma natureza que nos escravizava e nos obrigava a viver para o pecado. Te louvamos porque o Senhor mudou o nosso destino eterno. Merecíamos o inferno, mas o Senhor, em amor sacrificial, veio e se derramou naquela cruz para que pudéssemos celebrar, sermos gratos pelo céu que nos aguarda. Obrigado a Deus por nos dar a certeza de que seremos recebidos pelo nosso grande anfitrião. E essa é a nossa grande expectativa, estar contigo eternamente. Obrigado pelas dádivas e pelas grandes bênçãos que temos aqui nesta vida de forma ainda temporária. Te louvamos e te agradecemos pelos pais. Obrigado por esses homens que o Senhor colocou em nossas vidas. Nós queremos te agradecer pelo exemplo, pelas exortações, conselhos, pelo sacrifício que eles fizeram para que pudéssemos estar onde estamos. Te louvamos por cada lágrima derramada, por cada preocupação que tiveram e ainda têm. Te agradecemos, ó Deus, pela segurança que nos proporcionaram, pela proteção, pelos momentos de amizade, de brincadeira, pela bola que jogaram conosco, pelas madrugadas que estiveram nos hospitais e nas casas, por tantas orações que fizeram por nós. Obrigado, Senhor, por nossos pais. Te louvamos porque esse dia é especial para todos nós. Que seja um momento edificante para a nossa alma. Em nome de Jesus, amém. Dia dos Pais, nós estamos reunidos para lembrar de homens tão especiais que o Senhor preparou e colocou em nossas vidas. Por muitos anos, o Dia dos Pais foi um dia muito triste na minha vida. Eu não tive a oportunidade de celebrar um Dia dos Pais. Eu nunca conheci meu pai. Mas quando eu cheguei na Igreja de Cristo, eu fui presenteado por Deus, porque eu encontrei muitos pais, pessoas que se preocupavam, pessoas que me amaram, pessoas que oraram por mim, pessoas que me exortaram e que me ajudaram a trilhar o caminho que eu estou hoje. Sou grato a Deus pela Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é muito especial. Por isso, quando eu vejo alguém denegrindo a igreja, isso é algo que me dói muito. Porque a igreja mudou a minha vida. Eu sei que foi Jesus. Eu sei que a salvação vem através dele e unicamente dele. Mas ele salvou um povo. Ele não me salvou sozinho. Ele salvou um povo muito especial e me colocou no meio deste povo. Eu sou grato a Deus por todos os anos que eu usufruo disso. Também sou muito grato a Deus porque, apesar de não ter tido um pai físico, quando eu me converti, eu entendi que eu tinha um pai espiritual e que cuidava da minha vida. Eu louvo a Deus.
Eu gostaria, meus irmãos, de meditar nesta manhã numa carta muito profunda e muito bela, escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para a igreja que foi fundada na cidade de Éfeso. Ele escreve essa carta aproximadamente no ano 62 depois de Cristo. Esta cidade, ela foi visitada pela primeira vez pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Nós estamos estudando as viagens missionárias. Vimos no domingo passado Paulo e o seu grande sermão no Areópago de Atenas. Após Atenas, nós veremos Paulo em Corinto e depois chegando na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo, ele decide, após visitar Éfeso também na sua terceira viagem, escrever uma carta que os primeiros capítulos seriam de uma profundidade teológica admirável. Quando nós falamos, por exemplo, sobre a doutrina da eleição, predestinação, Deus está elegendo homens, mulheres para a glória eterna, selando estes homens com o Espírito Santo, nos dando herança eterna. Tudo isso nós encontramos nos primeiros capítulos do livro escrito por Paulo, desta carta à igreja de Éfeso. Também nós encontramos nestas primeiras sessões Paulo falando sobre o mistério, Paulo falando que o evangelho pregado era capaz de unir judeus e gentios. Jesus Cristo veio e a salvação de Jesus não era exclusiva para os judeus, mas era capaz agora de formar uma nova instituição espiritual chamada igreja. Então, todos esses temas são trabalhados aí nos 3 primeiros capítulos desta carta. A partir do capítulo 4, Paulo começa uma sessão muito prática. Paulo começa a nos mostrar como aquele que passou pelos 3 primeiros capítulos, que foi salvo, que foi transformado, que teve uma mudança real e significativa de vida, deve se portar nesse mundo nas mais diversas áreas. E o apóstolo Paulo começa, então, a meio que nos dar uma lista de comportamentos que glorificam a Deus. Ele nos exorta que não podemos mais viver da mesma maneira, nos mesmos padrões, da mesma forma que vivíamos antes de conhecer a Cristo. Abra sua Bíblia nessa carta aos Efésios. Veja comigo o que ele nos exorta no capítulo de número 4. Capítulo 4, veja o versículo 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Então, Paulo começa aqui falando a respeito de uma mente que é ignorante para as verdades espirituais.
Ele fala da mente do homem ainda não transformado. Por isso que ele vai dizer, não vivam mais. Nós vivíamos assim. Nós tivemos experiências de cegueira espiritual, de não conhecermos o verdadeiro Deus e vivermos numa espécie de vaidade dos próprios pensamentos, como o apóstolo Paulo nos diz, uma espécie de orgulho da nossa filosofia própria de vida, do nosso estilo que nós mesmos construímos. Paulo diz, isto é obscurecer a mente. Nós não podemos viver mais assim, baseado em um coração endurecido. Esta é a característica daqueles que não conhecem a Jesus Cristo. E no versículo 19, ele nos diz que nós não podemos mais viver cometendo todo tipo de impureza. Paulo, meus irmãos, ele começa então a descrever aqui no capítulo de número 4 como a nossa vida então deve ser caracterizada. Ele vai falar que devemos deixar a velha natureza e ele começa aspecto por aspecto. Ele fala dos nossos olhos, ele fala do nosso corpo, ele fala inclusive das palavras que saem da nossa boca, ele vai falando dos nossos relacionamentos, a ponto de o apóstolo Paulo chegar no capítulo de número 5 e começar a belíssima sessão da responsabilidade do crente com a sua própria família, os papéis dentro do lar. O apóstolo Paulo, então, vai gastar um tempo para falar a respeito do papel da mulher que glorifica a Deus, a mulher que é cheia do Espírito Santo. No capítulo 5, ele vai dizer que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nos encher com o Espírito Santo. E ele vai nos mostrando o que caracteriza uma vida repleta pelo Espírito Santo. Além de adoração, além de nos aconselharmos mutuamente pela palavra, o apóstolo Paulo diz, esta vida é caracterizada na família. Então, esta nova vida que Cristo nos deu é vista nos detalhes, é vista na forma que o marido trata a esposa, é vista na forma que a esposa trata o marido, na valorização que cada um dá para estes papéis, mas também é vista no relacionamento dos pais com os filhos. E é assim que se inicia o capítulo de número 6. Então, uma vida cheia do Espírito Santo, ela é evidenciada na vida dos filhos, em suas responsabilidades, em suas atitudes para com os pais, e também na missão e responsabilidade que Deus dá aos pais nesta belíssima missão de educar seus filhos. Então veja comigo o capítulo de número 6, agora as instruções específicas em relação aos pais e aos filhos. E nós temos aqui, versículo 1, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre a seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. No Dia dos Pais, eu acredito que uma mensagem importante para todos nós é termos uma família que glorifica a Deus, obedecendo aquilo que Deus nos instrui. Esta deve ser a meta de todos aqueles que fazem parte de uma família, marido, esposa, filhos. O que Deus quer de mim? Não apenas o que o meu pai espera de mim, os sonhos da minha mãe sobre a minha profissão, quem você vai ser quando você crescer, mas o que Deus espera de mim. Como eu posso glorificar a Deus
na minha casa, a maneira que eu falo com meu pai, será que Deus se importa com isso? Será que Deus se importa se eu for áspero com a minha mãe? Será que Deus se importa se eu sou irônico com as autoridades que são colocadas na minha vida? Será que Deus se importa com esse detalhe que parece para nós tão corriqueiro, tão banal? Meus amados irmãos, o cristianismo é tão belo porque ele invade a nossa casa, ele invade os nossos corações e ele diz o que nós devemos sentir, pensar e como nós devemos nos portar em cada área da nossa vida, inclusive no relacionamento com os pais, inclusive nos relacionamentos com os filhos. Deus não deixou que você se relacionasse com os seus pais de acordo com o seu próprio coração. Você pode tratar seus pais como o seu coração bem quiser e desejar. Não, porque Deus sabe que os filhos têm uma natureza pecaminosa e que isto faria com que toda a hierarquia criada por Ele, de pai e mãe como autoridades no lar, tudo isso seria quebrado. Da mesma maneira, as instruções que são dadas para os pais em relação aos filhos é para que os pais possam educar os seus filhos com base também nos padrões instituídos por Deus. Nós não precisamos buscar reinventar padrões de família, padrões de comportamento para os filhos. E estas são as instruções. Desses 4 versículos, meus irmãos, eu gostaria de trazer para nós 2 lições, 2 verdades que são direcionadas primeiro aos filhos e uma lição e uma verdade que é direcionada aos pais. A primeira lição que é direcionada aos filhos está aí no versículo de número 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Obediência é uma questão de fé na justiça de Deus. Esta é a primeira lição que nós podemos retirar daqui. Obediência aos pais é uma questão de fé na justiça de Deus. Quando nós lemos esse primeiro versículo, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Se você perguntar para a maioria dos filhos, talvez o filho diga que isso não é justo. Talvez, quando os pais forem estabelecer certas normas, certas regras, determinadas exortações, talvez os pais já estejam até acostumados em ouvir a frase, mas isso não é justo. Mas isso não é justo. O que a Bíblia me diz é que Deus instituiu autoridades sobre a vida dos filhos, instituídas então por Deus, e que esta autoridade está lá para que ela possa ser obedecida. Esta autoridade institui ordens. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a qualidade das ordens que são instituídas. Mas o que os filhos precisam levar em consideração é que obediência não é uma questão opcional para Deus. Eu obedeço quando eu quero, eu obedeço se eu quiser. Não, se você deseja ser um filho que glorifica a Deus, tudo começa na sua casa, não começa na igreja, não começa nos ministérios que você ocupa na igreja, não começa nos eventos que você participa da igreja, começa na sua casa, começa em se subordinar às autoridades que Deus estabeleceu na sua vida. Os pais são as primeiras autoridades que um ser humano conhece. E a partir desse relacionamento com os pais, isto fala muito sobre como eu vou lidar com as demais autoridades.
Deus nos dá autoridades em casa para a gente já ser discipulado dentro de uma hierarquia social. Nós vamos ter que lidar com autoridades por toda a nossa vida, em todas as instâncias e níveis. Deus não instituiu, por exemplo, apenas os pais como autoridade. Em uma sociedade, Romanos 13 diz que Deus instituiu governantes como suas autoridades. Deus institui na igreja líderes, pastores, como suas autoridades. Mas se eu não aprendo desde cedo a me portar, a obedecer, a me colocar debaixo daquela autoridade mais básica que me supre de tudo, que me alimenta, que me dá minha vestimenta, que o próprio lar que eu moro diz respeito a um sacrifício feito por esses pais, como eu vou me subordinar e submeter às demais autoridades? E um problema grave, ainda mais grave, é que quando eu não me submeto às autoridades instituídas por Deus, eu não estou me submetendo a Deus. Porque se foi Deus quem instituiu, não se submeter a quem Deus coloca naquela posição é se levantar contra Deus. Então não existe espiritualidade na vida dos filhos se eles não obedecem aos pais. Não existe relacionamento profundo com Deus se os filhos não obedecem aos pais. Logicamente que quando eu falo de obedecer aos pais, nós entendemos que existe idades em que essa obediência ela é maior, e à medida que nós avançamos nas etapas e estágios da nossa vida, à medida, por exemplo, que um filho casa e agora forma a sua própria família, a instituição de autoridades muda. Ele não deve mais obediência aos pais, e aí agora ele vai para um outro tipo de relacionamento, o relacionamento da honra, que o texto vai já mencionar. Mas o relacionamento da obediência com os pais é um relacionamento temporário. Ele é um relacionamento temporário, mas de suma importância para que a gente possa aprender a nos submeter ao próprio Deus. Então reflita sobre isso. Reflita sobre sua obediência aos pais. Ninguém está falando que, e nem Deus espera isso de você, que você tenha uma obediência plena e completa sempre. Porque nós sabemos que todos somos pecadores e iremos falhar e errar. Mas Deus espera que você tenha um coração obediente, disposto a se colocar debaixo daquela autoridade instituída por Deus. Obediência aos pais é uma questão de fé na justiça de Deus. Eu não acho justo. E aí nós precisamos pegar o nosso padrão de justiça e comparar com o padrão de justiça de Deus. Porque o texto diz que nós devemos obedecer aos nossos pais porque é justo. É justo porque Deus instituiu e estabeleceu assim. Nós temos que ter cuidado com o senso de justiça própria, com aquilo que a gente acha que é justo, com aquilo que a gente pensa que é justo, porque o que realmente é justo é aquilo que está revelado, é aquilo que está nas Escrituras. Então, todas as vezes que você pensar isso não é justo, compare isso com a Bíblia. O que é que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Qual é o padrão bíblico para esse meu tipo de pensamento, sentimento e comportamento? Talvez você não entenda, em algumas situações e momentos, as ordens dadas pelos seus pais. E cabe, em algumas situações e momentos, dependendo da sua idade, até um nível maior de diálogo sobre as regras, sobre as normas, mas é importante entender que a última palavra é a palavra dos pais. E que se os pais dizem é assim, aqui então é inegociável. Então você precisa se submeter. Então, cuidado, se você deseja ser alguém, uma criança, um jovem, uma adolescente, que
realmente glorifica a Deus, isso se mostra no seu relacionamento com os seus pais todos os dias. Obediência é uma questão de fé na justiça de Deus. Eu não consigo obedecer aos meus pais, pastor. Eu tento. Talvez seja isso que significa obedecer aos pais no Senhor. Obedecer aos pais no Senhor significa que, dentre algumas explicações, que é Deus quem capacita os filhos nesta missão. É no Senhor que você vai ter êxito nesse relacionamento com os pais. Por nós mesmos, tentarmos fazer com que a nossa natureza se submeta ao que é bom, nós não vamos conseguir. Para que a gente possa obedecer aos pais, a gente precisa recorrer a Deus. A gente precisa buscar forças no Senhor. A gente precisa buscar um coração em Deus capaz de ser manso diante das autoridades instituídas. Por isso que filhos que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo, normalmente têm a postura da velha natureza, da desobediência, da afronta, da rejeição às normas. Mas essa não deve ser a característica dos filhos que foram convertidos pelo Senhor. Não viva mais de acordo com a dureza do seu entendimento, a dureza do seu coração. Não viva mais nos padrões de ignorância. Se você quer saber qual é o padrão de Deus para a sua vida, ó Senhor, eu vim buscar a tua vontade hoje no culto, obedeça a seus pais. Pronto, está aí a vontade de Deus para a sua vida. Simples, clara. Obedeça a seus pais. Ah, pastor, é porque o senhor não conhece meus pais. Se o senhor conhecesse, o senhor não dava essa ordem de jeito nenhum, não. Não sou eu que estou te dando essa ordem. Sabe quem está te dando essa ordem? É Deus. E Ele conhece os teus pais. Diga para Deus que Ele não conhece teus pais. Ele te presenteou com eles. É o presente do Senhor para a sua vida. Ele sabe exatamente quem são os seus pais. Ele sabe as dificuldades, as lutas, ele conhece a natureza pecaminosa deles, ele sabe exatamente quem são seus pais. Mas são autoridades instituídas pelo Senhor na sua vida. Cuidado com esse coração rebelde, isso vai te levar à destruição. Se submeta. Dificilmente, uma moça que não se submete aos seus pais em casa será submissa no casamento. Dificilmente. Mas quando você vê uma moça, preste atenção, jovens procurando moças, quando você vê uma moça que se submete aos seus pais, que obedece aos seus pais, esta moça é uma boa pretendente. Provavelmente, ela vai aceitar a sua autoridade como marido no casamento. Muitas moças que não obedecem seus pais serão as futuras feministas da nossa nação. A segunda verdade que está aí no texto está a partir do versículo 2. Uma mudança de estágio e de relacionamento. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Quer ser feliz? Quer ter uma vida próspera? Você deseja ter sucesso na sua vida? Pastor, conta o segredo, pastor. Honra teus pais. Tudo começa por aqui. Honra teus pais. A verdade que eu quero que você guarde no coração é honrar os pais. É uma questão de fé nas promessas de Deus. Honrar os pais é uma questão de fé nas promessas. Obedecer é uma questão de fé na justiça. Honrar é uma questão de fé nas promessas de Deus. Honrar o pai e a mãe. Como nós mencionamos,
os estágios da vida mudam. E vai chegar um momento em que você não vai estar mais debaixo daquela autoridade, pai e mãe, para que eles possam te direcionar e dizer o que você deve fazer e você responder em obediência. Vai chegar o momento em que você vai ser o pai. Vai chegar o momento em que você vai ser o esposo, você vai ser a esposa. E talvez uma reflexão importante seria: você gostaria de ter um filho como você? Você gostaria da obediência que você dá aos seus pais por parte dos seus filhos? Talvez muitos cheguem a pensar assim, né? Mas eu não vou ser como os meus pais também. Talvez vai ser muito pior. E nem entende, nem sabe ainda. Quando a gente não passa por certas experiências, tudo parece simples, né? Tudo parece fácil. Para pensar nos conselhos que são dados para as mães de primeira viagem, né? Olha, faz assim que dá certo, faz assim. Quando a mulher tem o primeiro filho, ela se desespera no primeiro dia logo. E cadê todas as instruções que foram dadas? Pois é, porque é bem diferente a prática. A prática da teoria tem um grande abismo aqui. E certamente, quando você tiver filhos, você vai gostar que eles possam te honrar. E não é nenhuma questão só de gosto e de bem-estar social, familiar. É uma questão de fé, é uma questão de espiritualidade. Eu não estou mais debaixo da autoridade dos meus pais, eles não me sustentam mais, sou eu agora que trabalho, sou eu agora que corro atrás das minhas contas, quem paga a energia da minha casa sou eu, quem paga agora as coisas lá em casa sou eu. Diz, bem-vindo ao mundo, bem-vindo ao mundo. Por muitos anos não foi você não, bem-vindo ao mundo. Você está vendo aí o que aconteceu. Pronto. Mas agora eu não estou mais debaixo deles, não está mais debaixo da obediência, mas deve honra. Deve reconhecimento. Deve respeito. Você não será alguém espiritual se você não honra e respeita os seus pais. Não será, não adianta. Pastor, mas eu vim com tantos dons. Deus me deu assim uns dons espirituais, né? Porque Deus manifesta seus dons de muitas formas. Eu tenho muitos. Tem um dom de honrar teus pais, não? Eu tenho um dom de cantar, eu tenho um dom de... Que interessante, né? Tudo começa pelo caráter, meus irmãos. Tudo começa pelo básico. Se você não consegue honrar uma pessoa que às vezes tirou da boca dela para te dar, você é um ingrato, uma ingrata. Você não entende nada da vida. A vida é bem mais complexa do que você imagina. Não gira em torno apenas do seu próprio umbigo. Honrar os pais é uma maneira de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, de evidenciar minha fé nas promessas do Senhor. Interessante porque o texto nos diz que Deus atrelou promessas a este tipo de relacionamento. É tão importante o teu relacionamento com os pais, que mesmo após você sair de casa, ainda tem implicações na sua vida, a maneira que você os trata. Honrar os pais é estar disponível para eles quando eles precisarem, como eles estiveram a sua vida inteira. É estar disposto a estar no hospital com eles, quando eles precisarem. Porque a idade deles avança e certamente eles vão precisar de alguns cuidados, talvez mais cedo do que você. Talvez. Porque às vezes os pais ainda estão dando cuidado para os adultos. Mas se seus pais precisarem, você não pode medir esforço para isso. Você não pode esperar que o vizinho ajude
Você não pode colocar a carga na igreja. Ah, que a igreja faça. Não, que a igreja faça não, que você faça. É a responsabilidade sua de cuidar dos seus pais. Responsabilidade sua de amá-los, de evidenciar carinho, de evidenciar respeito, de colocar a mão no bolso, se for necessário e preciso, para abençoá-los. Normalmente, os pais nem precisam mais tanto dos recursos dos filhos. E isso é bom, porque nem sempre que precisam encontram. A gente vai falar sobre isso hoje à noite. Mas, se for preciso, é necessário que você esteja disposto a honrá-los da maneira que você puder. Ah, eu agora me formei. Foi. Que legal, parabéns para você que você se formou. Sabe quem foi que lutou para você se formar? Sabe quem é que tem uma grande parte deste teu diploma nas costas? Teus pais. Não apenas porque talvez eles pagaram a faculdade, mas em vários casos, se não fosse teus pais, nem a faculdade tu tinha concluído. Porque eram teus pais dizendo, vai, não pode faltar, vai. E às vezes a gente fazendo aquele corpo mole da falta de entendimento, e os pais, é importante, vai, e te incentivando até se formar. Ah, me formei, foi. Honra teus pais. Reconhece a grande bênção que eles foram e são na tua vida. Isso glorifica e agrada ao nosso Deus. Não é fazer isso apenas pelo pai, apenas pela mãe, é fazer isso por causa de Deus. Porque um coração assim é um coração grato, é um coração espiritual, é um coração que compreende as dádivas que recebeu e está disposto também a ser canal de bênção para aqueles que tanto amaram e tanto foram amados. Honra teu pai, honra tua mãe. Isto aí representa fé nas promessas de Deus. E o versículo de número 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Educar os filhos é uma questão de fé na palavra de Deus. Educar os filhos é uma questão de fé na palavra de Deus. Os 3 tópicos que eu estou trabalhando. Obediência é uma questão de fé na justiça. Honra é uma questão de fé na promessa. Educar é uma questão de fé na palavra de Deus. O texto nos coloca aqui a missão dos pais. O texto nos fala sobre criá-los, e ele usa palavras que os filhos normalmente não gostam. Criá-los na disciplina e na admoestação. Os filhos normalmente não gostam de serem exortados, corrigidos, educados, mas é necessário. Os pais foram colocados na sua vida com este propósito de te guiar e de te mostrar em alguns momentos, olha, meu filho, minha filha, o caminho não é este. Você está colocando os pés pelas mãos e te exortar em amor, te exortar por amor a Deus e por amor à sua vida. Pais não podem deixar de exortar e de admoestar os seus filhos. Se eles fizerem isso, eles provocam a ira dos filhos. Não podem deixar de admoestar, de exortar, de disciplinar os seus filhos no Senhor, na admoestação do Senhor. Então, não é uma questão opcional para os pais. Você não pode ver seus filhos no erro e pensar, toda vida que eu vou exortar é uma batalha. Toda vida que eu vou exortar é uma guerra.
Vamos para a 15ª Guerra Mundial. Necessário. Necessário. Ou você vai permitir que esse tipo de comportamento dos seus filhos levem eles para longe do Senhor? É importante, meus irmãos, que possamos atentar para aquilo que os nossos filhos não conseguem enxergar. Nós vamos precisar exortá-los e admoestá-los até determinada fase da vida em muitas coisas, muitas. Amizades que eles acreditam ser as melhores do universo e que nós vamos precisar ensinar para eles até o que é amizade. Porque expectativas erradas em relação à amizade colocam o coração demais em algumas coisas a ponto de se frustrar. Nós, pais, vamos precisar direcionar o coração dos nossos filhos nos primeiros relacionamentos, porque começa um primeiro namoro e coloca o seu coração ali como se estivesse casada, como se estivesse casado. E se aquele relacionamento acabar, a situação fica séria. E nós precisamos, pouco a pouco, admoestar, disciplinar, exortar. É uma tarefa muito árdua, viu, filhos? Não pense que é agradável, não. Às vezes os filhos dizem assim, mas também na sua posição. Pois é, um dia você vai estar. Não é uma posição fácil, não. Não é agradável ficar tendo que te corrigir e te ensinar o tempo inteiro, não. Mas se nós não fizermos isso, nós não cumprimos a nossa missão diante de Deus. Nós precisamos fazer isso. Se você, filho, for um filho obediente e que honra os pais, facilita a missão dos pais. Se não, você cria o calvário na vida dos pais. Pronto. Está ali o meu calvário. Vou ter que tratar, vou ter que resolver, vou ter que lidar. E ali traz um peso e um desgaste emocional na família, na casa, às vezes psicológico, nos pais, para ter que resolver, para ter que lidar com aquilo. Mas, meus amados irmãos, é preciso fazer. Quem vai guiar os nossos filhos se nós não fizermos? Quem vai direcionar? Quem vai exortá-los se nós não fizermos? Nós que amamos estas crianças, adolescentes, jovens e até adultos, se nós não fizermos, quem vai fazer? Eu acredito que, depois de Deus, ninguém ama mais seus filhos do que você. Por isso que você é a pessoa mais apropriada para fazer isso. Porque você ama seus filhos. Você não está exortando seus filhos para destruí-los. Você não está dando conselhos para eles porque você quer ver o mal deles. Você está tentando de todas as formas ajudá-los a se levantar, a acertar. Então nós não podemos cruzar os braços diante de um mundo que tenta tanto influenciar os nossos filhos, que tenta ensinar os nossos filhos de todas as maneiras e formas possíveis. Nós precisamos continuar tendo voz ativa e dizer isso está errado. Por mais que o filho não cumpra seus papéis, não queira obedecer, não queira honrar, mas vai ouvir que está errado. Para, diante de Deus, não poder dizer, eu não sabia que isso era errado, eu não sabia porque ninguém me instruiu, e Deus vai dizer assim, né, usando aí uma expressão antiga aí para os mais antigos, vai rebobinar a fita, né? Vai pegar todas as vezes que teu pai diz, ei, aí liga para ti, escuta aqui, quem foi que disse isso? Essa é a voz de quem? Ai, tu sabia, né? Como é que tu disse que não sabia? Ah, é porque você não ouvia. Porque quando seus pais falavam, você fechava os ouvidos. Ah! Então eu entendi por que você não ouvia. Não é porque não tinha um anjo meu falando do seu lado, porque eu coloquei na sua casa essas pessoas para te instruírem.
O texto nos fala, meus irmãos, sobre educar e nos diz que nós não podemos provocar os nossos filhos à ira. E aí os filhos olham para esse texto e dizem, pronto, é isso mesmo. Meu pai é o tempo todo me provocando a ira, lá em casa. Se me exorta, provocar a ira. Se me aconselha, provocar a ira. Se mandou acordar cedo, provocar a ira. Se diz que eu tenho que chegar 10 horas em casa, provocar a ira. Está irado demais, não acha não? Está irado demais, calma, né? Tomar um se acalme aí que vai ajudar a sua vida. Olhe para essa situação aqui e entenda o que significa de fato os pais não provocarem a ira dos filhos. Duas coisas. Primeiro, se eles deixarem de te ensinar, eles provocam tua ira. E se eles não te disciplinarem e admoestarem no Senhor. O texto, meus irmãos, aponta para que a base para o ensino e para a educação dos filhos é a palavra. Não é meramente o que você viveu, o que você participou, como era teu tempo. É porque no meu tempo era sofrido, aí agora não pode mais. Não, a base não é o teu tempo, não é o que você viveu. Amém pelo que você passou, superou, quem você se tornou. Amém por isso. Mas a base não é essa. Qual é a base? A Bíblia. A base está nas Escrituras. A admoestação do Senhor. Para isso nós precisamos de pais consagrados. Para isso nós precisamos de pais que conheçam Bíblia e que tirem da Bíblia princípios que possam aplicar aos filhos. E os filhos possam perceber que o ensinamento dos pais, na realidade, é o ensinamento do Senhor. E que quando ele despreza e rejeita aquele ensinamento, ele está desprezando a admoestação de Deus na vida dele. Para isso, nós pais precisamos aprender a usar a Bíblia da maneira certa, não usar versículos fora de contexto, para tentar trazer uma lição espiritual que a Bíblia não está ensinando. Nós podemos provocar grandes problemas na nossa casa, na criação de filhos, se não tivermos uma boa teologia. Ah, pastor, eu pensei que boa teologia era só para pastor no seminário. Pensou errado. Boa teologia é para você criar filhos, para você educar filhos, para você exortar e disciplinar filhos. Para tudo isso, você precisa de uma teologia coerente, consistente. Você precisa, de fato, manejar bem a palavra de Deus para que você consiga cumprir esta missão. Quando, meus irmãos, nós começamos a criar regras sem sentido para a nossa casa, regras que são pautadas apenas na nossa vontade, regras onde os nossos filhos olham e dizem, por que isso? Porque eu sou o pai. E pronto. Cria uma regra porque eu sou a mãe. E a criança pensa no coração, e eu sou o filho, aguarde. Vai ter respostas. Assim que eu puder, assim que eu tiver condições, você vai ver o que é que vai acontecer. Ah, não. Deve obedecer. Por quê? Porque sou eu que pago as contas. Se preocupe não, que assim que ele puder pagar as contas, ele sai de casa. Mas é ligeiro, não é só isso, né? Não é por isso. Ele deve te obedecer, te honrar, porque você paga as contas. Bom, um dia eu pago as contas e não quero mais nem saber do senhor. Pronto, morra para lá, fica lá para o seu lugar, eu fico para o meu, pronto, nem se fala. E tem vários relacionamentos de pais e filhos assim. Que pai não fala com filho, que filho não fala mais com pai. Por quê? Porque o filho foi oprimido em casa. E nós podemos oprimir nossos filhos com algumas regras insensatas, não bíblicas, que não são pautadas nas Escrituras. Eu quero dizer para você que é pai, está aqui nesta manhã, aprenda a Bíblia, leia a Bíblia,
para que seus filhos sejam mais abençoados, para que seus conselhos sejam realmente pautados naquilo que Deus quer para a vida do seu filho. E aquilo que a Bíblia não fecha, aquilo que a Bíblia não define, vai ensinando seus filhos a respeito de ter uma liberdade em Cristo, nas decisões que eles precisam tomar, como eles vão fazer. Nós precisamos ser pais teólogos, pais que admoestam, que disciplinam com base no conhecimento que Deus nos dá em sua revelação. Para isso, invista na sua vida como pai, invista na sua vida em termos de conhecimento das Escrituras. Você que é pai, que está me ouvindo aqui, você vai conseguir terminar de ler a Bíblia esse ano? Está onde? Começou? Como está a sua leitura bíblica, pai? Qual o livro teológico de respeito que você está lendo? Eu não estou falando de um livro teológico qualquer, não, meus irmãos. Pelo amor de Deus, Philip Yancey, Charles Swindoll, eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de livro teológico que preste. Esses livros teológicos aí, eles nos trazem uma liçãozinha aqui, outra ali, uma ilustração para a vida, mas eu estou falando de aprofundamento teológico. Tem tido compromisso de estar na casa do Senhor? Tem tido compromisso de participar das escolas bíblicas, de ter tempo para ouvir boas palestras que estão disponíveis hoje na internet, de bons pastores, de homens sérios? Como você tem investido na sua vida espiritual? Lembre-se, a educação que você vai dar para os seus filhos reflete na tua teologia. Você não pode dar para eles o que você não tem. Você vai substituir por coisas que você aprendeu, tradição, e aquilo que a tua experiência na sociedade te formou. Nós precisamos amá-los. E se os meus filhos se irarem, mesmo que eu esteja ensinando-os na disciplina do Senhor, cenas para logo mais à noite, não falte. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu nome, porque a tua palavra é suficiente para nossas vidas, e ela é tão abrangente, que chega ao ponto de tocar nos relacionamentos mais básicos e mais profundos que temos. Cada pai certamente pode, nesta manhã, agradecer ao Senhor pelos seus filhos. São dádivas, são presentes que o Senhor nos concedeu. Estes filhos também nos mudaram. Somos homens melhores e maiores por causa dos nossos filhos. E nós te louvamos, ó Deus, por eles e pelos desafios que a educação deles nos traz. Queremos, como pais, nesta manhã, orar para que aqueles filhos que estão embaixo de autoridade ainda dos pais, em sua própria casa, que eles tomem a decisão espiritual de serem obedientes. Obedientes por causa do Senhor. Obedientes para agradar o Senhor que instituiu essas autoridades na vida deles. Dá um coração manso, Senhor. Dá um coração que se submete. Ajuda-os em suas rebeldias. Que eles possam reconhecer, ó Deus, que como pais temos a missão de ensiná-los e corrigi-los. Também te pedimos que juntamente com a obediência venha a honra. Não queremos uma obediência cega, não queremos uma obediência simplesmente da boca para fora, comportamental, habitual. Queremos que os nossos filhos nos honrem no coração. O Senhor não está preocupado apenas com os atos externos, mas com honra, que é um ato interno.
Ó Deus, os nossos filhos podem nos obedecer com um coração terrível. Não é isso que queremos. Ajuda-os, ó Deus, a nos honrar, a se colocar debaixo desta posição com um coração grato, porque foi o que o Senhor escolheu para a vida deles. Que eles possam, ó Deus, reconhecer que, por um tempo, eles estão como filhos, aprendendo, crescendo, mas que isso se trata de um grande discipulado, para que um dia eles avancem também e se tornem pais, se for da tua vontade. Que este relacionamento de honra transcenda o relacionamento físico na própria casa. Quando os nossos filhos saírem de casa, eles continuem com um coração grato, valorizando tudo aquilo que fizemos e fazemos por eles. Ó Deus, em relação a nós, pais, que cada filho aqui possa orar, para que os pais conheçam mais de Bíblia, para que não venham a oprimir seus filhos com regras que o Senhor não aprova. Também que eles não possam se isentar da responsabilidade dura e difícil de ensinar os filhos. Ó Deus, dá a paciência que os pais precisam, a perseverança necessária, e que, Deus amado, nos dê também a teologia que precisamos ter, a destreza nas Escrituras necessária, para que os nossos ensinamentos sejam os ensinamentos do Senhor para eles, seja a vontade do Senhor para eles. Que nós, pais, possamos estar tranquilos de que todo o nosso ensinamento é pautado na tua verdade, na tua palavra, daquilo que entendemos como as tuas verdades. Fortalece os relacionamentos familiares desta igreja, meu Deus. Pais, filhos, que esse dia seja todo especial. Seja um dia de boas lembranças, um dia de gratidão, um dia de alegria, de prazer, porque o Senhor deu filhos a homens e o Senhor deu pais aos filhos. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Ok, meus amados, nós vamos encerrar esse momento. Vamos nos preparar, então, para daqui a pouco termos o nosso almoço aqui no templo. Vamos nos ajudar aqui com as cadeiras, né? Então, a gente vai afastar e colocar as mesas. Eu peço para depois os homens nos ajudarem a repor, para a gente, então, deixar tudo preparado para o culto logo mais à noite. Às 18 horas, estaremos também pregando uma mensagem voltada para o Dia dos Pais. Deus abençoe a todos.